Pode se sentar em nome de Jesus. Então vamos lá. O tema de hoje é, diga, equilíbrio interior. Diga, equilíbrio interior. Mais forte, prestem bem atenção no que vocês vão repetir agora. Bem mais forte. 1, 2, 3. Equilíbrio é o tema de hoje. Nós estamos trabalhando esse mês de junho numa temática onde a gente entende que se algumas coisas dentro de nós, se o nosso interior encontrar um ajuste, o nosso exterior também vai encontrar esses ajustes e a gente vai conseguir lidar melhor com as coisas que estão acontecendo fora. Elias aqui está vivendo um momento. Elias é um cara, ou um profeta, desculpe a palavra cara. Elias é um profeta que é um homem muito admirado. Um homem poderoso mesmo, um homem muito forte espiritualmente, com experiências muito fortes. E alguém assim, admirado, citado na Bíblia no Novo, no Velho Testamento. Alguém assim que as pessoas, eu creio que se eu estivesse perto de Elias, pastor Adilson, pastor Alexandre, iam admirar Elias, porque era um homem de sinais, era um homem que efetuava ali milagres, um homem poderoso. Só que esse homem poderoso, ele acaba de sair de um enfrentamento de 850 profetas. Ele tem um embate espiritual lá com 450 profetas de Baal e 400 de Azera, onde ele tem um momento muito forte espiritual, homem corajoso. Diga, ele era corajoso. Diga, ele era corajoso. Então, para você enfrentar 850 homens a fio da espada, você precisa ser corajoso. Então, Elias era um homem muito espiritual, muito forte. Só que Elias precisava buscar um equilíbrio espiritual, um equilíbrio interior, um equilíbrio que pudesse trazer para ele situações de autocontrole em situações de estresse. Ele está vivendo aqui um momento difícil da sua vida. A Jezabel, que não era rainha, eu volto a falar, ela era a esposa do rei, mas não era rainha. Jezabel era uma mulher com um temperamento muito forte, uma mulher que leva o seu próprio marido a tomar decisões erradas, e ela se sente, a Bíblia fala que ela fica sabendo, ela não estava então, que Elias enfrentou os profetas, e que Elias destruiu os profetas. E aí ela fala, olha, é o seguinte, manda avisar Elias, que os deuses me punam se eu não fizer com Elias o que ele fez com os profetas. Era uma mulher que tinha estabelecido a idolatria no reino. Ela era idólatra, eram os profetas que ela servia ali, que foram destruídos por Elias num enfrentamento, numa batalha espiritual muito forte. Vocês ficam imaginando, vocês que jejuam aí, quanto tempo Elias deve ter jejuado, se preparado para essa guerra. Só que interiormente Elias não está bem resolvido. Então eu posso ser muito bem espiritualmente, até com ações externas, as pessoas me admirarem ou olharem para mim e ver que eu sou um homem de Deus, mas interiormente ainda não está bem resolvido. A pergunta é, quem é esse homem que faz o seguinte, ele fica sabendo que Jezabel vai persegui-lo. Então, aí Jezabel fala assim, eu vou matar você. E ele sai fugido para o deserto, com medo diga, medo de morrer. Diga, para salvar a sua vida, ele foge. E depois ele fica num lugar, dorme, está desgastado com essa situação. Ele vem de um embate espiritual muito forte. E aí ele ora para Deus e pede a morte. Peraí, a minha pergunta é, será que ele quer morrer ou quer viver? Então eu comecei a pensar, será que ele queria realmente morrer? Ou algo era tão pesado para ele, e às vezes a carga que nós estamos carregando é pesada? Eu sempre digo que uma pessoa que comete suicídio, na verdade ela não quer morrer. Ela só quer acabar com a dor que ela está sentindo. Uma pessoa que comete suicídio, na verdade ela não quer morrer. E é uma decisão difícil. Alguns dizem que é covardia, outros dizem que é muita coragem. Mas a pessoa que comete suicídio, na minha visão, ela está querendo acabar com uma dor que ela acha que não vai passar. Quantos concordam comigo? Levanta a mão. Quase todo mundo.
dissonância não tem problema. Então, eu fico pensando, será que Elias queria morrer mesmo? Né? Até eu vou fazer aqui eu fiz isso, tá? Uma vez, tinha um casal que eles brigavam muito. Aí vieram para um discipulado, né? E eles falaram, não, bispo, porque o pastor orou aqui para separar. Eu falei, hoje eu vou pegar eles. Aí eu falei assim, eu trouxe uma folha em branco aqui, ó. Vocês não casaram no papel? Casamos. Vocês não casaram espiritualmente? Hoje, pode assinar. Quer separar? Tá o papel branco. Pode assinar aí. Assina você e assina aí que nós vamos acabar espiritualmente com esse casamento. Aí eu falei, não, pastor. Eu falei, tá vendo? Vocês não querem separar. Vocês só querem diminuir, vencer os problemas, vencer essa dificuldade. Então a palavra não é separar. A palavra é entrar num processo de restauração. Para que o casamento volte a ser o que era. Ou o que deveria ser. Então Elias, ele está num conflito interno. E ele não tem só esse conflito, ele tem alguns conflitos externos. Por fora, um homem muito resolvido e maduro espiritualmente. Porque nenhum homem que fosse maduro espiritualmente enfrentaria 850 profetas de Baal. Então, espiritualmente falando, Elias era muito maduro. Mas por dentro ele precisava de algumas coisas. E todos nós temos algo a aquecer por dentro. E Deus então me levou a perguntar, por que um homem tão corajoso como ele, que enfrenta 850 homens, tem medo de uma mulher? De uma palavra de uma mulher, porque ela disse. E talvez Elias conhecesse tanto Jezabel, que sabia que essa mulher é terrível. Ela falou, vai acontecer. Elias teve o quê? Medo. Elias teve medo. E por que ele teve medo? Como é que eu posso ter medo se eu acabei de enfrentar 850 homens? Que medo é esse de uma palavra de uma mulher? Bem-vindo ao mundo dos humanos. A gente sente medo. Só que a gente precisa entender qual é a nossa chamada interior que Cristo nos dá para entender que o medo pode acontecer na nossa vida. Se a gente começar a ler o que realmente é o medo, que está acima de um sentimento humano, mesmo que a classificação científica de estudiosos dizem que o medo é apenas um sentimento, eu posso lhe afirmar, na palavra de Deus, que medo também é um espírito. E esse espírito pode entrar dentro da gente e nos paralisar. Pense bem, Elias está querendo morrer, não querendo. Elias está desgastado, talvez. Lembra da administração de célula dessa semana? Ainda que o homem exterior se corrompa, e essa palavra corromper no grego é diapteiro, que significa perder o vigor da força ou desgastar-se. Talvez Elias estivesse desgastado fisicamente, precisasse descansar um pouco. E o corpo, o desgaste físico, trouxe para o mental. Tem horas que é o contrário, o desgaste emocional traz para o corpo. E muitas vezes nós adoecemos porque estamos amargurados, ou porque estamos com raiva de alguém, ou porque nós estamos com ira ou sede de vingança, alguma coisa acontece dentro de nós, sentimentos assim, que acabam trazendo para nós algum tipo de, emocionalmente, trazendo alguma enfermidade física. Tudo bem, vocês estão aí? Então ele não está bem resolvido num equilíbrio interior. E a gente começa a perceber isso, e eu separei aqui 4 pontos. No primeiro momento em que ele recebe a visita dos anjos, os anjos falam para ele, ó, levanta e come. A Bíblia diz que Elias levantou, viu um pão, comeu. Só que Elias deitou de novo e dormiu. Aí o anjo voltou de novo e falou para ele, levanta e come, porque você vai caminhar 40 dias e você precisa de força. Tudo bem, Elias vai, caminha 40 dias, até ele encontrar uma caverna. E quando ele chega a essa caverna, Elias ouve a voz de Deus com uma pergunta. Deus pergunta para ele, Elias, o que fazes aqui? Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender
é que muitas vezes, nos diálogos que Deus vai ter com a gente, nos momentos talvez de oração, ou usando alguém, ou usando um profeta, ou usando a palavra de Deus, de alguma maneira falando com a gente, quando Deus nos faz uma pergunta, e eu ensino isso e eu bato nessa tecla, quando Deus lhe fizer uma pergunta, me fizer uma pergunta, não é para você responder para Deus, Ele já sabe, é para você responder para você mesmo. Espera aí, você quer morrer? Ou você está fugindo para não morrer? Talvez a pergunta, pastor Alexandre, fosse essa. Espera aí, o que você está fazendo aqui, Elias? Né? Responde para você mesmo. Você quer morrer ou você está fugindo para não morrer? Responde, Elias. Então, quando Deus nos faz uma pergunta, é para resolver alguns conflitos internos, algumas coisas que estão dentro de nós, algumas verdades que a gente às vezes acredita, e elas às vezes desmoronam porque elas não são verdades absolutas. Então, o primeiro ponto é, quando Deus nos faz uma pergunta, é para começar a resolver o nosso conflito interior, para a gente responder para nós mesmos. O porquê nós estamos naquela posição? Por que estamos fazendo aquilo? Por que nós fomos ali? Por que nós entramos naquela porta? Por que nós deixamos aquela porta? Por que nós pedimos demissão? Por que nós estamos procurando uma nova porta? São perguntas que às vezes a gente entra em conflito. Quem aqui já entrou num conflito parecido com o de Elias? Você queria algo e de repente você estava fazendo algo contrário àquilo que você queria, ou o inverso. Você acreditou que você queria aquilo, mas as suas ações não falavam que você queria aquilo. Elias pede a morte quando está fugindo para não morrer. Então são conflitos interiores e questionamentos interiores que eles não fazem a gente avançar. E que não nos dão uma expansão de reino dentro de nós. Nós não conseguimos crescer com conflitos interiores mal resolvidos. Nós precisamos resolver os nossos conflitos. Tudo bem, vocês estão aí? E isso Deus foi tratar. Faz essa pergunta a primeira vez. Elias responde: basta, eu já quero morrer, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Né? Essa palavra na tradução, ela diz pais mesmo, mas também diz antepassados. Elias aqui, ele está num conflito interior. E ele faz uma própria leitura, uma autocrítica, e ele acreditava que ele não era melhor que os pais. Por que será que Elias estava com esse conflito interior? Será que Elias, como eu, recebi uma palavra com 24 anos, que eu estava com a Bíblia voltando do presídio, pregando ali para as presas, e meu pai disse assim para mim: e quando você tiver uma Bíblia debaixo do braço, você não vai ser nada na vida. As lágrimas correram no meu rosto. Foi um dos dias mais difíceis da minha vida, e tornou inesquecível. Claro que eu perdoei meu pai, perdoei. Ele não sabia o que estava falando. Mas ele disse: enquanto você estiver, ele me encontra, eu estou saindo da loja, eu me lembro dessa cena. Eu estava na loja, minha mãe sempre teve lojas, né? Meu pai sempre foi empreendedor, a gente tinha lojas. E uma das lojas eu estava saindo do presídio. Eu tinha saído do presídio, evangelizei no presídio, cheguei na loja com a Bíblia assim. Eu já carregava uma bibliona grande, não era essa fininha aqui. Aí meu pai olhou: Davi, você, que essa Bíblia aí? Enquanto você não largar essa Bíblia, você não vai ser nada na sua vida. Você vai ficar na barriga do seu pai e da sua mãe. E eu descobri que um tempo da minha vida, dos 24 aos 30 anos, depois dessa palavra, eu trabalhei incansavelmente, de uma forma inconsciente, para provar para o meu pai que eu poderia ser alguém. Alguém aqui já recebeu uma palavra do seu avô, do seu tutor, de alguém que cuidou de você, dizendo: você não vai ser nada. A Bíblia não diz que Elias recebeu essa palavra, mas eu quero crer que de alguma forma Elias ou recebeu uma palavra como essa de seus pais, ou ele entendeu que os seus pais não eram referenciais de Deus para a vida deles. O meu pai também não era. Meu pai era alguém que eu tinha tudo para não estar aqui. Porque meu pai, sempre bem sucedido, sempre ganhando dinheiro, sempre indo bem na vida, mas ele falava: o meu Deus é dinheiro no meu bolso. Ouvi diversas vezes essa frase: o meu Deus, pastor Alexandre, é dinheiro no meu bolso. Se eu tiver dinheiro, eu tenho Deus. E realmente era o Deus dele. Então eu fui ensinado sobre esse pilar. E minha mãe não, minha mãe era uma mulher de oração, uma mulher que orava, que buscava a Deus, que clamava. Então o meu referencial foi minha mãe.
E Elias, então, ele disse: eu não sou melhor que meus pais. Então havia um conflito na vida de Elias, para provar, não sei para quem, ou se para o próprio Deus, que ele poderia ser melhor que os seus pais. O fato é, segundo ponto que eu escrevi, é que nós não precisamos ser reconhecidos por ninguém. Nós não precisamos viver uma vida toda provando, para provar que somos melhores. Nós temos que entender que nós temos que estar abertos ao processo que transforma a nossa vida em uma pessoa melhor. Então eu não preciso provar que eu sou uma pessoa melhor. Eu preciso viver buscando ser uma pessoa melhor. Diga ao teu irmão: não viva tentando provar que você é uma pessoa melhor. Diga: você não precisa disso. Diga: viva permitindo que Deus transforme você em uma pessoa melhor, e as pessoas vão olhar e ver que você houve uma transformação. Eu não preciso provar, eu tenho que me dar o processo. E Elias então estava com esse segundo conflito, que é provar para alguém, que eu não sei quem, ou o próprio Deus, e talvez fosse para Deus, que ele poderia ser melhor que os pais. Eu não sei se você recebeu uma palavra na sua infância, na sua adolescência, falou: você não vai ser nada, você não vai dar nada, é burro, você não vai dar nada, você, sei lá. Quantas palavras nós recebemos? Eu devo ter falado alguma palavra que realmente tive que retirar no mundo espiritual da vida da Angel, né? Costumo profetizar bênção sobre ela, mas às vezes numa hora de uma ira, numa hora de um nervoso, você libera a palavra para os seus filhos que você não sabe nem o que você falou. Sim ou não, igreja? Tem um conflito interno no coração de Elias tentando provar. E eu trabalhei dos 24 anos até os 30 e poucos, comecei a ganhar muito dinheiro. Eu entrava às 7 e saía 21 horas do trabalho. Quantas horas são? Me ajude aí. Quantas horas são das 7 às 21? 14 horas eu trabalhava intensamente. Ganhei bastante dinheiro, igreja. Mas eu não estava trabalhando para ganhar dinheiro, e eu nem sabia disso. Depois disso, Deus me... Como Elias foi ministrado esse dia, eu também fui ministrado um dia que Deus me mostrou que porque meu pai foi embora com 12 anos, eu tinha um sentimento de redenção dentro de mim. Além do sentimento de rejeição que tinha dentro de mim, eu também tinha uma palavra lançada aos 24 anos que eu não ia ser ninguém. E eu precisava provar para o meu pai que eu não era ninguém. Eu já contei, alguns sabem da história. Alguém que ganha em 2002 20 mil reais é um bom dinheiro hoje. R$1.000 não era nada. R$1.000 eu tirava por semana na empresa, eu e meu sócio, só para a gente gastar mesmo, jogar fora. Era o que eu tirava. Então um dia meu pai estava numa festa, eu já contei isso aqui, mas alguns não sabem, então eu tenho que contextualizar. Meu pai fala para os meus irmãos: eu estou precisando comprar um tacógrafo. O homem que foi tão próspero, de repente está precisando de dinheiro, R$1.000 para comprar um tacógrafo. O Deus dele não estava no bolso, né? Aí eu falei: pai, passa a mão no meu escritório. Ele olhou assim para mim, eu falei: passa a mão no meu escritório, eu vou lhe dar esse dinheiro. Só que meu pai chega no outro dia, eu falo para a secretária fala assim: seu pai está aí. Ela falou: você pode pedir para ele entrar? Eu estava com os R$1.000 esperando na bolsa, lá em cima da mesa. Olha como que é você não perceber que você está trabalhando para provar alguma coisa para alguém. Eu pego o dinheiro, ele olha para mim e fala assim: como que eu faço para te pagar? Aí eu peguei o dinheiro e falei assim para ele: irmão, o Espírito Santo é testemunho que eu vou falar. Eu não fui provocar ele, mas foi uma resposta de luva de pelica do meu Deus para meu pai. Eu peguei o dinheiro e falei assim: pai, bom, se eu for fazer as contas mesmo, das noites mal dormidas, dos remédios que o senhor comprou para mim, das fraldas que o senhor comprou, de tudo que o senhor fala, eu vou ficar devendo, então pega esse dinheiro e seja abençoado. O senhor não me deve nada, eu estou lhe dando os R$1.000. R$1.000 hoje não é muito dinheiro, mas naquela época até era bem razoável. Meu pai olhou assim para mim e eu falei: meu Deus, lembra do Deus da Bíblia? Quando você carregar essa Bíblia debaixo do braço, você não vai ser nada. Eu falei: meu Deus, a quem eu sirvo me prosperou, papai. Como não te ajudar? Você é o meu pai. Foi uma resposta de Deus para ele tão forte
Mas eu estava trabalhando para provar. Olha para o teu irmão assim: você não precisa provar nada para ninguém. Se você receber uma palavra, se alguém te disse, alguém que exerceu algum nível de autoridade, falou que você não vai ser nada, não precisa provar nada para ninguém. Somente estude, siga, dê o seu melhor na vida, e a consequência é que você vai se tornar uma melhor pessoa a cada dia. Então, o segundo ponto é: não preciso provar nada para ninguém. Mas há um terceiro ponto que eu achei interessante, tudo trabalhando o conflito interior. Ele diz: primeiro, Deus faz uma pergunta para ele, para trabalhar dentro dele. Segundo, eu não preciso ser reconhecido por ninguém. Terceira, nunca diga que acabou o que Deus quer continuar através de você. Alguém disse: meu Deus, aí. Alguém recebeu essa palavra, alguém disse: ainda bem que eu vim. Vamos falar de novo? Diga: nunca, nunca. Diga que acabou o que Deus quer continuar através de você. Aconteceu uma coisa muito que pode pegar homens de Deus. Entrou em Elias o que a Bíblia chama espírito de covardia. O medo, diga, o medo também é um espírito. A Bíblia classifica o medo como espírito. E o medo, todo mundo aqui tem alguma história que teve medo, e o medo te paralisou a tomar um passo, a fazer alguma coisa, a alguma ação. Aonde Elias estava? Ele estava ali no deserto, parado numa caverna. Você acha que era o fim que Deus tinha para Elias ali? Diga: o medo paralisa. Deixa eu te provar para você, biblicamente, que o medo, num conceito, é um sentimento, mas biblicamente é um espírito. E a gente vai entender isso de uma forma poderosa hoje, que está lá no texto. Eu vou citar aqui, primeira carta de Pedro 5:9. Ela diz assim, e eu quero entrar nisso porque isso trabalha muito a questão interior da nossa vida. Primeira de Pedro 5:9 diz: não fostes espírito de covardia e de medo que Deus nos entregou através do Espírito Santo, na nossa aceitação de Cristo, no nosso aliança com Ele, mas amor, equilíbrio, moderação. Olha o que está escrito aqui. Vamos lá, primeira carta de Pedro 5:9. E se não for isso, eu anotei errado, mas eu acho rapidamente aqui o versículo. Coloca a segunda de Pedro, porque às vezes a gente anota, mas eu vou falar o texto aqui. Se não for esses dois, eu te falo rapidamente. Porque na hora que a gente está anotando, às vezes acontece, mas a gente vai achar. Um dos dois é. Está em outro texto aqui, deve ter outra classificação. 2 Timóteo 1:7. Veja, isso é uma coisa que Deus te deu. E você tem isso dentro de você. Se Deus falou que Ele te deu, Ele te deu. Meias verdades não pode confundir você. Você tem isso dentro de você. Olha, porque Deus não nos deu o espírito de temor. Pode usar uma versão NVI, mas de fortaleza, de amor e de domínio próprio. Pois Deus não nos deu um espírito de, diga, covardia, mas de poder, dunamis, amor, ágape, tudo no grego,
e domínio próprio. Em algumas versões está moderação. Preste bem atenção. Essa palavra moderação no grego, eu anotei aqui, porque não só dois dos filósofos mais importantes que existiram, como Platão, como Aristóteles, eles disseram que ter esse domínio dentro de você era uma das coisas mais essenciais para a vida humana, para o ser humano, que é a moderação. Essa palavra no grego, eu vou ler aqui, ela significa estabilidade de mente, equilíbrio e domínio próprio ou autocontrole. O homem, se ele, e aí eu me apego muitas vezes, ele pode ser muito espiritualmente forte, ele tem ações, ele é homem de fé, mas às vezes ele tem que ser trabalhado por dentro, porque ele, de alguma maneira, não tem uma estabilidade emocional que traz estabilidade de mente, ele não tem moderação e ele não tem um autocontrole, diga autocontrole. Elias era um cara meio tipo Pedrão mesmo, né? Pedrão não, alguém que estava convivendo com o Senhor, experimentando de Jesus, andando com ele, tendo experiências espirituais poderosas, vivendo milagres poderosos, mas era alguém que não tem esse domínio, essa moderação, diga moderação. Diga, um homem espiritual precisa ter equilíbrio emocional, equilíbrio interior, tudo bem? E muitas vezes eu me vejo pegando nessa área que é uma das áreas mais difíceis da minha vida, de ter esse controle emocional, essa inteligência emocional. Olha aqui, irmãos, olha o que eu vou dizer para vocês, né? Que é importante falar sobre isso. Eu disse que os cientistas, eles são unânimes em entender que medo é um sentimento. A Bíblia diz que medo é um espírito. Se é um sentimento apenas, ok, mas também é um espírito que às vezes entra dentro de nós, taca a nossa mente e nos paralisa. E aí eu paro no processo e não continuo o que Deus quer fazer através de mim. Diga a pessoa que você diga, Deus tem um propósito na sua vida. Você está aqui porque Ele tem um plano. E Deus quer que você continue a missão que Ele te deu. Só que o medo faz a gente paralisar. Tudo bem, vocês estão aí? E o quarto ponto que eu considero importantíssimo. Então ele está com medo. Ele não sabe se ele quer morrer ou se ele quer viver. Ele está preocupado em provar alguma coisa para alguém. E Elias está ali também, com essa falta de autocontrole. Eu esqueci de ler aqui no grego, mas eu vou ler aqui para vocês não ficar só na mente palavra, tá bom? Eu estou caminhando para o final, estou concluindo, né? Essa palavra moderação no grego é sipronismo. Sipronismo, estabilidade de mente, equilíbrio, moderação e autocontrole. Eu já citei aqui Platão e Aristóteles, eles acreditavam que isso era essencial para o ser humano, né? O quarto ponto é que Deus tinha um propósito na vida de Elias. Olha para alguém e fala, Deus tem um propósito na sua vida. Mas o fato é que ele entendeu que ele estava sozinho. E aí talvez eu anotei o texto errado no lugar errado, no lugar certo. No lugar errado, mas o texto certo, segundo de Pedro 5,9. Ele entendeu que ele estava sozinho. Ele entendeu, ele disse para Deus, Deus, basta. Eu não sou melhor que o meu pai. Eu não sou melhor que os antepassados. Eu estou sozinho. Os profetas se renderam a Baal. Os que não se renderam morreram. Estou sozinho. Deus falou, hello, Elias, você não está sozinho. Primeira coisa que a gente precisa aprender é que nós às vezes temos um sentimento, e tudo bem, nós precisamos ser trabalhados nisso, que a gente acha que as coisas só acontecem com a gente, que as dificuldades só acontecem com a gente. Ah não, minha família toda é só comigo. Por que eu tenho que passar por isso?
não acontece nada só comigo. Aí o texto faz sentido de Pedro, que nós lemos em 1 Pedro 5,9, que outros irmãos em outros lugares, em outros momentos, estão padecendo das mesmas tribulações que nós. Quando Elias então se sente totalmente desgastado, com sentimentos interiores não resolvidos, pensando que pronto, eu quero morrer, não sei se quero viver, tentando provar algo para alguém, vivendo essa coisa de achar que está sozinho. Deus falou assim para ele: Ronaldo, ei, não põe uma vírgula onde eu tenho, não põe um ponto final onde eu tenho uma vírgula. Levanta daí, porque você vai ungir Azael, rei da Síria, Jeú, rei de Israel, e você vai até Eliseu, filho de Safate, e vai ungir ele como seu sucessor. Então levanta daí, que não acabou não, tem um processo ainda para você viver. Levanta daí e continua. Apesar do processo, apesar das lutas que você está vivendo, eu ainda continuo contigo. E sabe o que mais? Eu tenho uma boa notícia para você, Elias. Ainda tem mais 7.000 igual a você, que não se dobraram diante de Baal e que estão na mesma peleja. Você não está sozinho nessa guerra. Levanta. Tem hora que Deus nos dá um choque. A gente entra nos nossos marasmos espirituais, nas nossas falta de desequilíbrio mental, às vezes, autocontrole, a gente se perde e dá lugar a essas coisas, e tudo bem, nós somos seres humanos, somos falhos. É por isso que quando Elias está desistindo, Deus vai até a caverna. Peraí, eu não desisti de você. É assim que Deus faz. As pessoas desistem de nós, os nossos pais desistem de nós, alguns pastores desistem de nós, as pessoas não acreditam em nós, o nosso cônjuge desiste às vezes de nós, mas Deus não desiste de você. Ele não desiste de você. Se for preciso, Ele ainda vai até uma caverna para te encontrar. Eu não sei quem Ele vai te usar, mas Ele vai usar alguém para trazer a presença dele, para te perguntar: o que você faz aqui? Ele já sabe. Responda você para você mesmo. Tem um propósito na minha vida, na sua vida. Ele sabe porque você está aqui. Então não vai te perder por nada. Deus te chamou, Deus te escolheu e Deus te capacitou para uma jornada, para um caminho. Diga ao teu irmão: bora continuar. Diga: não deixe o medo te parar. Continue a fazer o que Deus quer fazer através de você, e não pare até que se cumpra a vontade de Cristo Jesus em nossa vida. Diga: equilíbrio interior. Eu posso ser resolvido e maduro espiritualmente e ainda ser um menino inconstante por dentro. É por isso que tem uma hora que Deus divide os homens dos meninos, as meninas das mulheres, aonde eu consigo encontrar um equilíbrio na minha vida espiritual e na minha vida interior, aonde só o racional não me domina e diz o que eu sou, e não só o espiritual me leva a viver espiritualizando todas as coisas. Eu não posso espiritualizar tudo. Tudo não é o diabo. Muitas vezes Deus está agindo. Eu disse e colhi um testemunho na terça-feira na minha conexão de um jovem, de alguém que estava vivendo um momento difícil em sua vida, afastado de Deus. Alguém que estava servindo, não posso falar mais detalhes, porque se eu falar vocês vão saber quem é. E aí ele começou a ser perseguido pelo Ministério Público, a ponto de quase ser preso. Ele estava afastado das coisas de Deus, e aquela situação difícil para ele fez ele ir atrás de Deus e voltar para a presença de Deus. Irmão, Deus não se importa que a tribulação te traga ele, porque eu sempre tenho dito aqui há anos: tudo aquilo que te aproxima de Deus não é tão ruim quanto parece.
Bispo, o que você está falando? Que eu preciso de equilíbrio interior? Precisa, e eu preciso, nós precisamos. Mas nós precisamos ter um equilíbrio entre o interior e o espiritual. Aonde que Elias, respondam isso para mim, aonde que Elias achou o equilíbrio interior? Fala para mim, quem mata aí, aonde que ele achou o equilíbrio dele? Fala aí, quem quer chutar? O Camano. Na caverna? Quem estava na caverna? Quem foi ali na porta da caverna? Nem entrou dentro. Diga ao teu irmão, o seu equilíbrio espiritual, o seu equilíbrio interior está na presença de Deus. Você está mal, às vezes você está sentindo alguns problemas de desgaste. Vou te falar um remédio para você tomar. A palavra lá no grego para se corromper é diapiteiro. Diapiteiro fala de um corpo que está desgastado, passando opressão maligna, opressão espiritual, pressões. Ele está desgastado fisicamente, emocionalmente. Mas diapiteiro fala também da traça que come a roupa. Também é usado para o grego diapiteiro. A traça, né? Quem já teve isso no seu guarda-roupa, vê uma traça que come às vezes uma roupa nova, ou uma roupa um pouquinho mais velha, mas que ainda está nova, e você vê aqueles furinhos. Quer dizer para você que muitas vezes o inimigo ele não pode te tocar, mas ele tenta começar tudo com uma traça. Tocar aqui, toca ali, olha aí você olha um furinho, outro furinho, aí você vai se desgastando, você vai se enfraquecendo. E Elias falou: quero morrer. Chega. Basta. Talvez você chegou aqui cansado nessa igreja hoje. Talvez você tenha passado por situações tão tristes. Tem magoado você, tem entristecido, tem levado você a perder um pouco o sentido da vida. Talvez aqui ninguém tenha desejado a morte um dia, mas talvez muitos aqui tenham falado: chega, para que eu vivo? Por que eu vou continuar vivendo? Diga: equilíbrio interior, estabilidade de mente, autocontrole, juntos com o espiritual. Essas coisas precisam andar junto. É por isso que a Bíblia fala: ainda que o homem exterior, diga fora, se corrompa, todavia o interior é renovado dia após dia na presença daquele que é poderoso. Diga ao teu irmão: tem horas que você só vai precisar descansar um pouquinho. Tem horas que você só vai precisar comer uma comida que você gosta para se restabelecer, para levantar. E Deus te falar: vai, continua. Diga ao teu irmão: não desista. Continua. Não deixa o medo te parar. Maior o que está em nós do que o que está no mundo. Diga: no amor de Deus não há medo. Diga ao teu irmão: o que está te causando medo? Pergunta para a pessoa do lado: o que está te causando medo? Tem um espírito de coragem, de amor, de moderação dentro de você, para te levantar e fazer você seguir adiante. Don't give up. Não desista. Não desista. Não desista. Fique de pé onde você está. Quem recebe essa palavra? Quem pode falar: ainda bem que eu vi hoje, hein? Diga: o meu interior vai ser renovado dia após dia na presença. Diga ao teu irmão: é por isso que você está aqui. Diga: você não sai daqui a mesma pessoa hoje, não. Hoje você não sai daqui a mesma pessoa. Hoje Deus te visitou e perguntou: o que te fazes aqui?
provavelmente você tem uma resposta. Talvez você viveu como eu anos para provar para alguém que poderia prosperar, que ser bem. E tem jovens aqui que ainda devem estar vivendo isso. Ah, meu tio falou, minha avó falou, meu irmão falou que eu não ia ser nada. Diga ao teu irmão assim, a última palavra vem de Deus. E ela disse: eu te chamei para triunfar. E o triunfar é apesar das tribulações. Vamos viver. Se tem alguém aqui nessa noite vivendo opressões malignas,